Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Salmo de número 142, versículos 5 ao 7, nós lemos: A ti, Senhor, clamei eu e disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são muito mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Prisões que abate o homem. Estamos vivendo um momento da história da humanidade em que nunca vimos pessoas tão escravas e prisioneiras de todos os tipos de prisões. A gente vê pessoas presas, prisioneiras das drogas, da maconha, da cocaína, pessoas presas do crack, outros presos no sexo ilícito, cigarro e corrupção e tanta coisa ruim. Quantas pessoas estão neste exato momento prisioneiras de alguma coisa, de algo que a destrói a cada dia? E existe aqueles que são prisioneiros, quem sabe, de uma enfermidade, de uma doença. Há um relato na Bíblia muito interessante que nós vamos perceber uma mulher por 12 anos que estava presa com um espírito maligno, destruindo a sua saúde, fazendo com que ela entrasse e saísse do templo encurvada. Quando olhamos para esse texto, em Lucas 13, versículos 11 a 12, Jesus percebe a dificuldade que aquela mulher estava tendo, não apenas por causa da doença, mas pelos espíritos malignos, que a fazia estar prisioneira deles por tantos anos, e mesmo indo à casa do Senhor. E graças a Deus que o texto termina nos mostrando que aquela mulher foi liberta pelo Senhor e agora já não precisava mais andar encurvada, não precisava mais sofrer das dores insuportáveis que possivelmente ela sofria. Mas quando nós tratamos acerca de prisões que o homem tem vivido, eu digo que existem três maneiras de nós identificarmos um preso, um detento. Existe aquele preso que a gente chama de preso, que é a pessoa que está presa no pecado e, ao mesmo tempo, por causa do seu pecado, ela também está presa numa cela, numa cadeia, cumprindo pena. Este é o primeiro exemplo de preso, é o chamado preso. O segundo preso é aquele que a gente chama de livre preso. É a pessoa que não está presa numa cadeia, numa cela, não está cumprindo pena diante da justiça, mas está presa no seu pecado. Ao mesmo tempo que tem liberdade de ir e vir, mas algo dentro dele o torna prisioneiro de alguma coisa ruim. E existe o terceiro tipo de preso, que a gente chama de preso livre. E o preso livre é aquele que está preso na cadeia, talvez cumprindo pena por alguma coisa, um crime que cometeu. Mas o preso livre, ao mesmo tempo que está atrás de uma cela, de uma grade, mas ele está livre dos seus pecados. É aquela pessoa que está presa cumprindo com a sua obrigação com a justiça, mas ela foi liberta por Jesus. Alguns anos atrás, quando existia o presídio Frei Caneca, fizemos um trabalho evangelístico lá dentro com os irmãos de Caxias, e depois que o culto terminou, o pregador que trouxe uma mensagem maravilhosa lá dentro do presídio, que tinha uma igreja lá dentro, quando terminou o culto, eu chamei ele para vir embora com a gente. Nós íamos embora e perguntei se ele queria carona. Ele disse: não posso ir com vocês, eu vou ficar aqui. Eu falei: mas o presídio não permite que ninguém fique mais a não ser os detentos. Ele disse: mas eu sou um detento. Eu entrei aqui preso no pecado e acabei ficando preso pelos meus crimes. Mas aqui dentro eu tive um encontro com Jesus. Agora eu sou um livre preso. Nada mais me segura, nada mais me detém diante do meu Senhor, apenas esta cela. E agora eu glorifico a Deus, porque Ele me libertou dos meus pecados, das minhas algemas espirituais. E quando aquele pregador me falou isso, eu lembrei de Gálatas 5, versículo 1, que diz que para a liberdade Cristo nos libertou.
Então, queridos, quando nós voltamos aqui ao assunto da semana, Davi estava escondido possivelmente na caverna de Adulão, em 1 Samuel 22, quando escreveu o Salmo de número 142. E neste salmo, Davi identifica 4 prisões que estava abatendo a sua alma. É o assunto da semana que eu quero compartilhar com vocês. Prisões que abate o homem. Senhor, nos ajude esta semana a falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.